E então, como nós falamos anteriormente, além do piruvato e do lactato, nós temos outros precursores para a via da gliconeogênese, tais como os intermediários do ciclo do ácido cítrico, que podem ser gerados a partir de aminoácidos. Então, novamente, aqui a divisão entre animais e plantas. Nós temos que em animais, normalmente, os precursores exclusivos seriam o lactato e o piruvato. Alguns precursores exclusivos de plantas seriam, que nós não veremos nesta aula, né? Nós veremos na aula de fotossíntese. O CO2, que geraria então um intermediário orgânico mais complexo, que poderia entrar posteriormente na via da gliconeogênese. E em comum, nós temos então os famosos aminoácidos glicogênicos ou gliconeogênicos, que irão gerar intermediários do ciclo do ácido cítrico. E todos os intermediários do ciclo do ácido cítrico podem ser precursores pela formação óbvia do oxalacetato, por exemplo, para a gliconeogênese. Além disso, então, apenas para complementar, nós temos também que, novamente, triacilgliceróis podem fornecer glicerol a partir da sua degradação para que seja aproveitado, então, na via da gliconeogênese. O glicerol aqui, a título de informação, ele é convertido em uma das trioses fosfato, ainda na fase preparatória, né? Que seria a fase preparatória da glicólise, e ele entra na gliconeogênese, que seria a de hidroxicetona fosfato, ok? Então, nós temos que aminoácidos glicogênicos serão capazes de formar intermediários do ciclo do ácido cítrico, que são prontamente capazes de gerar fosfenolpiruvato pela transformação em oxalacetato, e aí então o fosfenolpiruvato ele entra na via da gliconeogênese. E aí vocês já sabem que a partir da glicose fosfato nós temos um caminho divergente tipicamente anabólico, ok? Ou seja, no anabolismo divergente. Então, nós temos que apenas relembrar que os aminoácidos glicogênicos ou gliconeogênicos, eles são aqueles aminoácidos que são capazes de gerar intermediários do ciclo do ácido cítrico, pois muitos deles são, por exemplo, eles são transaminados ou sofrem desaminação oxidativa para gerar, então, alfa-cetoácidos que irão ser capazes de entrar na via da gliconeogênese. E dentre esses intermediários, nós temos então alguns deles que fazem parte do ciclo acítrico, tal como o alfa-cetoglutarato, o oxalacetato, o fumarato e o succinil-CoA. Aqui nós então temos os grupos de aminoácidos que irão gerar cada um desses alfa-cetoácidos. No caso aqui a alanina, cisteína, glicina, por exemplo, que geram piruvato, a arginina, glutamato, glutamina, que gera alfa-cetoglutarato, perdão, o aspartato, a asparagina, que geram oxalacetato, a fenilalanina e a tirosina, que geram diretamente fumarato, e isleucina, por exemplo, que pode gerar succinil-CoA. Então, esses são os ditos aminoácidos glicogênicos ou gliconeogênicos que podem gerar intermediários do ciclo de Krebs, que, por sua vez, podem adentrar na via da gliconeogênese. Então, aqui mais uma vez, os mesmos aminoácidos gliconeogênicos agrupados por local de entrada, né? Aqui nós temos os intermediários que eles irão gerar, e aqui onde eles podem estar inseridos, né? Asparagina e aspartato, gerem oxalacetato, então não precisaria rodar o ciclo até o ponto do oxalacetato. Gerando alfa-glutarato, o ciclo deveria seguir, e aí nós temos então a formação, por exemplo, de GTP ou ATP, de Fá, de NAD. Então, dependendo de cada aminoácido glicogênico, nós vamos ter a formação ou não de coenzimas reduzidas, tais como NADH e H+, né? FADH2 e ATP, ok? Dependendo de cada grupo. E aí, em cada grupo, terá o seu local preferencial de entrada, correspondente ao seu alfa-cetoácido gerado. Bom, e aí então nós não podemos terminar de falar sobre a gliconeogênese sem falar da sua regulação. A gliconeogênese e a glicólise, elas têm entre os pontos de maior divergência
a questão da regulação. Dentre, então, alguns pontos de regulação, nós temos, então, realmente pontos bem distintos entre a regulação da glicólise e da gliconeogênese. O primeiro ponto de controle da gliconeogênese, ele corresponde ao destino do piruvato na mitocôndria, ok? Pois o piruvato ele pode ser um composto que seguirá sendo oxidado a acetilcoenzima A, que poderá adentrar o ciclo do ácido cítrico em condições aeróbicas, visando a geração de energia na forma de ATP, né, pela geração de coenzimas reduzidas, NADH e FADH2, que irão entrar na CTE-FO. Porém, isso acontece em uma via catabólica, caso o organismo, a célula, o tecido, o órgão dependa de energia. Caso não haja essa necessidade, caso haja, na verdade, um acúmulo de energia, naquele momento, para o organismo, para o tecido, para a célula específico, nós então teremos a via da gliconeogênese. Aqui um detalhe, gente, que a gliconeogênese ela também serve como propósito de criar moléculas de glicose, biosintetizar moléculas de glicose para fornecer então energia para tecidos, sempre lembrando disso, tecidos que apenas dependem de glicose, que não utilizam outras moléculas orgânicas para a obtenção de energia. Então, isso é importante que fique muito bem claro. Nem sempre, no caso, a gliconeogênese terá como fim o armazenamento de energia. Pode ser que a glicose ela venha a ser utilizada se for passada do hepatócito para a corrente sanguínea e da corrente sanguínea para os tecidos extrahepáticos que dependem de glicose como fonte de energia, esses tecidos irão utilizar no catabolismo, tá? Mas, logicamente, que a gliconeogênese ela também pode ser utilizada para o armazenamento de energia, e aí nós vamos ver isso na parte da glicogênese, tá? Bom, então aí o primeiro ponto de controle, de fato, é realmente o destino desse piruvato. Depende da demanda energética da célula, tecido, órgão, organismo em questão. E aí nós temos então duas enzimas cruciais, a piruvato carboxilase em direção à via de biossíntese de glicose, e nós temos o complexo da piruvato desidrogenase em direção à degradação a CO2 e água. E aí nós temos que, por exemplo, o produto imediato da oxidação de piruvato, que é o acetilcoenzima A, ele pode efetivamente inibir a atividade enzimática do complexo da piruvato desidrogenase, como ele também pode concomitantemente ativar a atividade catalítica da piruvato carboxilase, pois ele irá sinalizar realmente o acúmulo de acetil-CoA, sinaliza que, no caso, já há um fornecimento abundante de energia, há um acúmulo de acetilcoenzima A. Então, não há mais necessidade para aquele tecido ou para aquela célula que se produza mais acetil-CoA. Então, ocorre uma inibição do processo de formação de acetil-CoA e o estímulo da formação de glicose, ok? Em situações que ocorrem o acúmulo de acetil-CoA, por exemplo, nós temos, então, nessas situações em que temos ácidos graxos disponíveis em abundância na mitocôndria, ou seja, nós temos, então, muitos ácidos graxos que podem, então, ser utilizados na beta-oxidação, por exemplo. Então, muitas moléculas de acetilcoenzima A serão produzidas. Isso irá inibir o complexo enzimático da piruvato desidrogenase, para sinalizar que há um fornecimento pleno de energia. E o acúmulo de NADH na matriz mitocondrial, que causa a parada do ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs. Justamente pois isso sinaliza que as necessidades energéticas celulares foram supridas. E isso faz com que então também ocorra uma inibição das enzimas do catabolismo do piruvato. Bom, e aí nós temos também a regulação, o segundo ponto de controle, a nível da enzima denominada frutose bifosfatase 1, né? Que é a enzima que irá fazer o processo reverso da enzima fosfofrutoquinase 1, que atua na glicólise, né? Essa frutose bifosfatase 1, ela é inibida fortemente por apenas um composto, que é
a adenosina monofosfato, ok? Em comparação com a PFK1 ou fosfoluquinase 1, que é inibida, por exemplo, por ATP, por citrato e é ativada por ADP e AMP. Então, a AMP sinaliza a inibição da frutose bifosfatase 1, que é então o segundo ponto de controle central da gliconeogênese. Então, novamente, se ocorre um acúmulo de AMP, nós teremos então a sinalização de que a célula necessita de energia. Então, a glicólise procede. Caso haja, no caso, uma ausência de AMP, quer dizer então que ocorre uma sinalização que o fornecimento de energia é pleno. Então, a frutose bifosfatase 1 atua de forma plena também, tá? Na direção da gliconeogênese. Então, notem que realmente há uma diferença significativa, né, nos níveis de regulação da fosfofrutossinase 1, né, fosfofrutossinase 1, que é esta aqui, com a frutose bifosfatase 1, tá? Que é inibida apenas por AMP. E aí, então, são pontos de decisão, né, decisórios, que irão mostrar para onde, no caso, a célula deve continuar, né, o tecido deve continuar com o seu metabolismo, pois a cada energia conta, né, gente? No caso aqui, na natureza, nós temos sempre que seguir realmente, digamos assim, em linhas gerais, a lei do menor esforço, pois há uma demanda energética que se for houver um desperdício de energia, realmente isso pode ser custoso, muito custoso para a célula, para o tecido ou para o organismo, né, no caso. Alguns processos defeituosos, né, alguns processos genéticos defeituosos, tais como, por exemplo, aqueles que levam à formação de tumores, podem efetivamente desregular todo esse processo, ok? Como, por exemplo, no câncer, em várias células cancerosas, nós temos então a ativação dramática da glicólise, tá? Então, ocorre uma regulação coordenada e recíproca das enzimas fosfofrutossinase 1 e da frutose bifosfatase 1. Lembrem que a fosfofrutossinase 1 é, de fato, a principal enzima reguladora da via glicolítica. Então, consequentemente, a sua antagonista, que é a frutose bifosfatase 1, não deveria realmente deixar de ser um ponto de regulação relevante. Bom, e aí nós temos os destinos, né? Depois disso, vendo toda a parte da gliconeogênese, a parte da regulação desse processo, a glicólise versus a gliconeogênese, como que nós decidimos para qual caminho a glicose deve ir. Nós então temos esse panorama geral, né? Que nós vimos também bem no comecinho do catabolismo lá atrás, né, catabolismo exoses, em que nós temos que a glicose ela tem três destinos principais, né? A glicose na sua posição central no metabolismo dos seres vivos, né? Metabolismo energético, metabolismo estrutural. A glicose ela tem então um papel que pode ser tanto de armazenamento, né? Ela pode ir para uma via anabólica visando armazenamento e aí irá gerar, por exemplo, o glicogênio, que é o polissacarídeo de reserva dos animais, dos fungos, por exemplo, ou pode gerar amido, que é o polissacarídeo de reserva de plantas, ou pode gerar sacarose, que é o disacarídeo também, que também atua como uma reserva nas plantas. Mas a glicose ela pode ir também para vias catabólicas, como é o caso da oxidação. Primeiramente aqui, né, a oxidação via glicólise, né, que é uma via central, uma via catabólica central para a boa parte dos seres vivos, né? E aí nós temos a formação de piruvato, e aí nós já conhecemos a história depois do piruvato, né? Em condições anaeróbicas nós podemos ter a fermentação lática ou a fermentação alcoólica, dependendo do tecido ou dependendo do organismo. E a oxidação também pode ocorrer via das pentoses fosfato, dependendo também de células especializadas para isso, como são o caso aqui, no caso dos adipócitos, né, que atuam também promovendo essa atuação dessa via, tá? E aí nós temos a formação de ribose 5-fosfato como produto dessa via catabólica.